Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Fica assim determinado que a contratante receberá da contratada 2/5 da produção combinada, 20 dias depois da assinatura deste contrato. Cidinha. Cidinha! Cida, você sabe que eu não levo jeito pra essas coisas de contrato, né? Eu sei, mas você é minha sócia. Eu não posso decidir isso aqui sozinha. Vai, fica comigo, só um pouquinho. Depois você volta pro seu maravilhoso mundo da criação. Tá bom, vou fazer um esforço. Você acha que a gente consegue entregar 2/5 da produção combinada? Cida, mas eu não sei nem o que são 2/5. Você sabe que essa história de número não é comigo, ainda mais fração. Fração pra mim é uma coisa do outro mundo, amiguinha, não dá. Você tá fantasiando de novo. Olha, hoje eu faço questão de te provar que esse é um assunto muito mais fácil do que você imagina. Topa? Lógico que eu topo, né? Você vai saber o que são 2/5 já já. Pega aquela fita que sobrou da última encomenda que a gente fez. Onde foi que eu pus mesmo? Não sei, Cidinha. Acho que eu sei, peraí. Tá bom. Deve estar aqui nos retalhos. Oi, você já percebeu qual é o assunto dessa teleaula, né? Então, anote aí. Hoje nós vamos falar sobre frações e números decimais. Você e a Cidinha vão ver como essa parte da matemática é muito mais fácil do que se imagina. E também muito útil no nosso dia a dia. O que eu faço agora? Bom, agora você vai poder mostrar toda a sua habilidade. Pegue 1 metro desta fita e corte em 5 partes iguais. Ah, cortar comigo mesmo. Certo. Licença. Pronto. 5 partes iguaizinhas. Muito bem. Muito bem. Como E você agora? dividiu o pedaço de fita em 5 partes iguais, isso quer dizer que cada parte é 1/5 desse metro de fita. Portanto, 2 pedaços são... 2/5. Muito bem. É isso? Isso. Mas é fácil assim? Claro. E aposto que você consegue imaginar outros exemplos. Vamos imaginar um bolo. Muito bem. Se a gente dividir esse bolo em 5 partes iguais e separarmos 2 partes, temos então 2/5 do bolo. Isso me deu uma ideia. Mas o que você está inventando agora, hein? Eu não estou inventando nada, só estou querendo mostrar para você que eu entendi o que são 2/5. Muito bem. Olha só, eu desenhei um círculo, tá? Dividi em 5 partes iguais. 2 partes deste círculo são 2/5, certo? Muito bem. Vejo que você entendeu o número 2/5. Número. Cida, mas você não disse que era uma fração? E agora? Será que a fração 2/5 é um número? Ou melhor, será que qualquer fração é um número? Bom, normalmente nós entendemos fração como uma parte de um todo, como no exemplo do bolo, não é mesmo? Mas fração como número? O que você acha? Fração 2/5. Deve ser, né? É claro que é um número. É um número. 2 dividido por 5 vai dar um número. Tem gente que está realmente afiada. Afinal, a fração 2/5 é mesmo um número. Toda fração é um número. É só a gente trocar o bolo do nosso exemplo por uma unidade qualquer, como metro. Agora, se 2/5 é um número, que posição ele ocuparia na fita métrica? Para localizar a posição deste número no metro, a gente precisa perceber que a fração 2/5 é o resultado da divisão de 2 por 5. E como no nosso caso a unidade é o metro, eu usei um sarrafo de 2 metros e dividi em 5 partes iguais. Percebeu? É isso mesmo. O tamanho de cada um desses pedaços é de 2 metros dividido por 5, ou
2/5. E para a gente achar este número no metro, é só medir. Então, o 2/5 deu exatamente em cima do 40 centímetros, ou 0,4 do metro. Por que será, hein? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. A gente sabe que 2/5 é um número e que o seu valor é o resultado da divisão de 2 por 5. Ora, então é isso. É só fazer a divisão. 2 não dá por 5. Bom, então põe um 0 aqui. E 0, aqui. Muito bem, agora sim. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então é isso. 2/5 ou 2 dividido por 5 é igual a 0,4. 2 dividido por 5 igual a 0,4. Confere. Amiga, quer dizer então que toda fração pode ser transformada num número com vírgula? Nossa, para quem diz que não gosta de matemática, está se saindo bem demais. É verdade. As frações podem ser transformadas em números decimais. É só você dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. Mas então para que complicar? Por que usar frações se a gente pode usar os números decimais? Eis aí uma boa pergunta. Por que usar frações se podemos usar números decimais? O que você acha? Bom, para responder esta pergunta, precisamos fazer uma conta. Vamos transformar a fração 2/3 em um número decimal. 2 dividido por 3. Olha só que interessante. 0,666. A divisão não acaba nunca. Esses números que possuem algarismos que se repetem infinitamente são chamados dízimas periódicas. E é por isso que usamos as frações. Você consegue imaginar como deve ser difícil fazer uma conta usando uma dízima periódica? Essa dízima é realmente muito incômoda na hora de fazer contas. É por isso que a gente deve saber como calcular usando as frações. Conta com frações? Calma, fica tranquila. A primeira coisa importante a fazer é recordar uma propriedade das frações. Uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador pelo mesmo número. Vamos conferir essa propriedade na prática. Eu acabei de dividir um sarrafo de 2 metros em 15 partes iguais. Ou seja, cada um desses pedacinhos vale 2/15. Então nós temos aqui 2 sarrafos de 2 metros. Um dividido em 15 partes iguais e outro em 5 partes iguais. Um pedaço de 2/5 é igual a 1, 2, 3 pedaços de 2/15. Ou 2 mais 2 mais 2 sobre 15 é igual a 6/15. Ou seja, 2/5 igual a 6/15. Vamos comprovar isso usando a propriedade. É só pegar os 2/5 e multiplicar o número de cima e o de baixo por 3. Veja, 6/15. Agora o contrário. Se eu dividir o numerador e o denominador de 6/15 por 3, o que acontece? Tá na cara que vai dar 2/5. 2/5 é igual a 6/15. A propriedade eu já entendi, tá certo, né, amiga? Tá, agora eu queria, assim, um exemplo mais prático. Um exemplo mais prático? Deixa eu ver. Já sei. Pensa na seguinte situação. A situação é essa. Eu gasto 1/6 do meu salário com passagens de ônibus e gasto 2/5 com a alimentação.
Eu queria saber, em fração, quanto eu estou gastando do meu salário em transportes e alimentação. Soma de duas frações. E agora, como enfrentar essa situação? É muito simples. A primeira coisa a fazer numa soma de frações é igualar os seus denominadores, que são os números que estão embaixo. Nesse caso, o 6 e o 5. Como fazer isso? É só aplicar aquela propriedade das frações. Vamos multiplicar 1/6 por 5, denominador e numerador. Resultado, 5/30. Agora é a vez do 2/5. Para ficar com o mesmo denominador, temos que multiplicar em cima e embaixo por 6, ou seja, 12/30. Quer dizer que 1/6 mais 2/5 é igual a 5/30 mais 12/30, que é igual a... Agora ficou fácil, viu? 17/30. É isso que aquele operário gasta do salário dele com transporte e alimentação. Certo. E 17/30 é mais ou é menos que a metade do salário? Bom, pensa comigo. A metade de 30 é 15. Então, 15/30 seria a metade. Certo. Mas como é 17/30, então um pouquinho mais da metade. Gostou? Certo, adorei. Vamos imaginar outro exemplo? Vamos ver se a gente encontra algum exemplo prático aqui nessa casa lotérica. Oi, você joga sempre na Loteria Federal? Sempre jogo na loteria. Às vezes. Sempre eu jogo. Quantas frações você costuma comprar? 5, 6. 5. E se o bilhete for premiado, qual a fração que você tem direito? Nesse daqui, 250 mil, eu vou ganhar 50 mil reais. 50 mil reais, que é o que vale a fração do bilhete total. E atenção, hein? Nós estamos aqui com um felizardo que acabou de ser premiado. Só que ele tá com uma dúvida bem prática. Ele comprou 7 frações do bilhete. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20avos do bilhete que foi premiado. Mas ele comprou com mais 2 amigos. E aí, como é que fica o prêmio? Pois é, o prêmio vai ser dividido em 3, mas agora eu quero saber qual é a fração que eu tenho direito. E agora, como descobrir a que fração do prêmio esse cidadão tem direito? Será que você consegue decidir? É claro que sim. Basta fazer uma multiplicação de frações. E para fazer uma multiplicação, é só seguir a regra. Regra da multiplicação de frações. Para multiplicar frações, multiplique os numeradores e os denominadores. Vamos ver o exemplo prático do nosso felizardo que ganhou na loteria. 7 pedaços do bilhete premiado dão direito a 7 20avos do prêmio. Só que ele vai ter que dividir o ganho com 2 amigos, ou seja, ele vai ficar com 1/3 dos 7 20avos. Então é só fazer 7 20avos vezes 1/3, conforme a regra. Multiplicar os números de cima, 7 vezes 1, 7. E os de baixo, 20 vezes 3 é igual a 60. 7/60 do prêmio? Então ele não é tão felizardo assim, vai. Querido, isso é só um exemplo. O importante é o seguinte, você entendeu? Tudinho. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, vimos que uma fração é um número. E mais, vimos que ela pode ser transformada em um número decimal. Recordamos que uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Trata-se de uma propriedade das frações muito útil na hora de fazer cálculos. Para somar frações, por exemplo, vimos que é preciso antes igualar os denominadores, os números de baixo. Por último, verificamos que multiplicação de frações deve ser feita multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador. 2/5 da produção combinada, 20 dias depois da assinatura deste contrato. Cidinha, presta atenção! Desculpe, ela tem razão.
para aprender, a gente tem que prestar atenção. É por isso que agora você deve ler seu livro de matemática bem atento. Aí você vai entender tudinho.